Então, sejam todos e todas muito bem-vindas à nossa segunda sessão de atendimento online para os meus alunos da turma nova do curso online Personal Diet Chef. Essa é uma aula introdutória dessa sessão de atendimento online com a Nutri, que eu separei para as pessoas com o mesmo interesse, e nesse caso o tema da aula é colesterol alto ou hipercolesterolemia e pressão alta ou hipertensão arterial. Então, as pessoas que se inscreveram, os alunos que se inscreveram nessa sessão, vão receber essas orientações agora. Eu vou passar muitas informações de qualidade para que vocês tenham essas orientações. Eu vou disponibilizar esta aula na plataforma do curso online. Então, para todos que estão assistindo essa sessão, as demais sessões de atendimento também serão gravadas e disponibilizadas no curso para vocês assistirem quantas vezes quiserem, quando quiserem e da onde quiserem. Então, a aula introdutória dessa sessão de atendimento online de hoje é sobre colesterol alto ou também sobre pressão arterial alta ou hipertensão arterial. Então vamos lá, vamos começar pelo colesterol, que eu acredito que seja mais universal. É uma doença, a gente pode considerar como um desequilíbrio do organismo que acomete muitas pessoas hoje em dia, e isso se dá por vários motivos, e é importante vocês entenderem por que o colesterol está alto, para depois assimilarem essas informações e promoverem a mudança na vida de vocês, no estilo de vida, para que este colesterol seja tratado da melhor forma possível, de uma forma que seja efetiva. Então, vamos lá. O que é o colesterol? Né? Começando pela definição. O colesterol ele é uma gordura que pode ser produzida pelo próprio organismo, então ele pode ser um colesterol endógeno, que a gente fala, que é o próprio organismo que produz, ou o colesterol proveniente da dieta, da alimentação. Então, é o colesterol exógeno, aquele que vem de fora para dentro. Então, existem vários nomes para gordura de um modo geral. Tem lipídios, tem gorduras, óleos, ácidos graxos e colesterol. Então, todos esses nomes que eu acabei de falar são tipos de gorduras, né? Da mesma família. Então, são vários nomes, diversos nomes, para substâncias muito parecidas, muito similares. Então, existe um mito na alimentação e na nutrição de que comer gordura faz mal, gordura engorda, e que tudo que a gente come, qualquer tipo de gordura que a gente ingere vai virar colesterol, mas é importante a gente diferenciar os tipos de gordura. Qual gordura é mais propensa a desenvolver o colesterol? Esse que promove doenças cardiovasculares, que sim aumenta o risco para várias outras doenças, como as cardiovasculares, ou que é perigosa, né? De um modo geral, que a gente precisa prestar atenção. Então, existe uma diferença aí básica entre gordura saturada e insaturada. A saturada, geralmente, na sua grande maioria, é de origem animal. E a insaturada é de origem vegetal. E aí, dentro dessa insaturada, existem ainda dois subgrupos, que é as monoinsaturadas e as poliinsaturadas. Esses dois tipos, as mono e as poliinsaturadas, ou essas gorduras insaturadas de modo geral, são aquelas que são anti-inflamatórias, que são boas para o nosso organismo. Então, aí a gente já começa a desmistificar que não é qualquer gordura que faz mal. Então, por exemplo, abacate, azeite, as oleaginosas, que são as castanhas, que são as nozes, que são as sementes, né? Todas essas são fontes de gorduras insaturadas, que são as gorduras boas, aquelas que vão promover benefícios no nosso organismo. E as saturadas, por sua vez, são aquelas que sim têm mais propensão a desenvolver o colesterol endógeno e também
a gordura que vai se aderindo ali aos nossos vasos sanguíneos e promovendo a aterosclerose, que é o perigo de desenvolver um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, ou um acidente vascular encefálico, ou um acidente vascular cerebral, que é o AVC, que é o AVE. Então, a gordura saturada, a gente deve comer? Deve, mas quanto? Menos do que as gorduras insaturadas, né? Então, a gente encontra as gorduras saturadas principalmente nas carnes, e aí na pele do frango, na pele das aves também, nas carnes vermelhas mais gordurosas, principalmente, no leite e nos derivados de leite, como os queijos, principalmente nos queijos mais amarelos, aqueles mais gordurosos. Então, por exemplo, queijo cheddar, queijo emmental, né? Aqueles queijos realmente mais gordurosos vão ser mais ricos em gordura saturada. Óleo de palma, que é muito usado hoje em dia na indústria alimentícia. Então, quando vocês lerem os rótulos, né, na lista de ingredientes dos rótulos dos produtos industrializados, óleo de palma, gordura de palma, ou até mesmo o óleo de coco ou gordura de coco, são gorduras saturadas também. Isso para vocês saberem e ficarem atentos. Então, é importante a gente entender que a gente precisa saber qual é o equilíbrio lá dentro do nosso corpo entre os diversos tipos de gorduras que existem lá na nossa corrente sanguínea, lá dentro do nosso sangue. Tem o HDL, que seria, entre aspas, o colesterol bom, colesterol do bem, que é aquele que pode sim, inclusive, ajudar a sequestrar a gordura que está a mais ali na nossa corrente sanguínea, no nosso sangue. E tem o LDL, que é mais propenso a formar essas placas de gorduras, essas placas inflamatórias nas nossas artérias, que é a aterosclerose e, por sua vez, as doenças cardiovasculares, né? E aí tem o triglicérides ou triglicerídeos, que também é uma outra forma de gordura que pode estar aí na corrente sanguínea. Então, quando a gente faz um exame de sangue, que a gente vê o colesterol total, o colesterol LDL, o HDL, o triglicerídeos e o VLDL, a gente consegue ter o perfil lipídico daquela pessoa, daquele paciente. Então, a gente consegue ver o que está em desequilíbrio. E geralmente, quando o LDL está alto, isso significa que ela tem uma hipercolesterolemia, ou seja, tem muito colesterol distribuído ali no sangue. Também existe uma outra doença, né, que também é característico da dislipidemia. Dislipidemia, traduzindo, né, para uma linguagem mais simples, para leigos que não são profissionais da saúde, é qualquer desequilíbrio entre todas essas partículas, vamos dizer assim, de gorduras no sangue, tá? Então, quando existe um desequilíbrio, algo que está acima do que deveria, dentro dos padrões, né, de prevalência, que já está prevalente, né, que já está pré-determinado dentro dos exames laboratoriais, a gente pode considerar que a pessoa tem uma dislipidemia. E aí pode ter a hipercolesterolemia, que é alto colesterol no sangue, pode ter a hipertrigliceridemia, que é a alta de triglicerídeos no sangue, e também pode ter a diminuição do HDL, que seria aquele colesterol melhor, tá? Muito bem. Quais são as causas, né? Por que as pessoas desenvolvem esse desequilíbrio, essa dislipidemia, que é o nome mais bonito, né, dentro da área da saúde, um nome mais técnico, não mais bonito, desculpa, mais técnico, para dizer que o paciente tem ali um desequilíbrio dessas gorduras no sangue. Bom, pode ser genético, então, sim, pessoas que têm tendência genética, obviamente, terão mais chances de desenvolver uma dislipidemia ou o colesterol alto, mas
sempre associado à herança genética, sempre estará associada aos fatores ambientais. Então, é muito importante que vocês saibam que, mesmo tendo a tendência genética, a hereditariedade genética, se os fatores ambientais forem saudáveis, você não vai desenvolver a dislipidemia ou o colesterol alto, ou a trigliceridemia ou a hipercolesterolemia. Então, olha como é importante nós cuidarmos dos hábitos saudáveis diários. Por quê? Fatores ambientais, influências ambientais, nada mais é do que a alimentação, em primeiro lugar, a prática de exercícios físicos ou o sedentarismo, né? Ao contrário do que seria o ideal, o sedentarismo. Então, se você é uma pessoa que não tem uma dieta saudável, que não tem uma alimentação saudável, que não se exercita, que é sedentária, aí, associada à herança genética, aí com certeza você vai desenvolver. Porém, se você tem a herança genética, mas tem uma alimentação saudável e não é sedentária, aí você não vai desenvolver, tá? Então, é importante eu dizer isso, porque herança genética não é certeza que você vai ter, tá? Então, muitas pessoas falam, é genético, eu não preciso me preocupar, né? E se livra da responsabilidade. Quando, na verdade, não é assim. Mesmo com a herança genética, você pode, sim, controlar através dos hábitos diários saudáveis. Outros fatores que podem causar esse aumento do colesterol é o fumo, né? Então, o tabagismo, isso vai fazer com que o HDL baixe consideravelmente, então é um risco a mais, né? Um fator de risco a mais. O etilismo ou consumo regular de bebidas alcoólicas também aumenta o colesterol, tá? E outras doenças como o hipotiroidismo ou diabetes, ou insuficiência renal crônica, ou a obesidade, né? Então, são outras doenças que, consequentemente, também contribuem para o colesterol alto, tá? E o uso de medicamentos também podem alterar o colesterol. Então, quem faz uso de beta-bloqueadores, diuréticos, corticoides ou corticosteroides e anticoncepcionais também, tá? Então, prestem muita atenção na medicação. Muito bem. É importante também dizer aqui que o colesterol ele é importante no nosso organismo. Ele tem funções, né? Como síntese de vários hormônios, inclusive hormônios sexuais. A boa síntese da vitamina D, que a gente sabe hoje em dia que é muito importante, inclusive para a nossa imunidade. A gente também precisa de colesterol para fazer enzimas digestivas, os ácidos biliares. Para a gente formar uma membrana celular de boa qualidade, a gente precisa de colesterol. Para os tecidos nervosos também a gente precisa do colesterol. E, além de tudo, também pode ser uma fonte de energia para o nosso organismo. Mas quanto desse colesterol? Essa é a grande questão. O colesterol que seja saudável, na quantidade que o nosso corpo precisa. Então, quando a gente fala que o nosso corpo tem duas formas de aumentar o colesterol. A primeira delas é pela alimentação, pela fonte exógena, aquilo que vem de fora. Então, quando a gente sim consome excesso de gorduras, principalmente as saturadas, a gente também vai favorecer ao aumento do colesterol. Assim como a gente precisa desmistificar que o ovo é o principal vilão, quando não é. Tá? Então, o ovo, eu sei que muitos anos, ele até hoje, ele é considerado como o principal alimento que aumenta o colesterol. Isso é mentira, tá? O ovo, ele é muito rico também em proteína, ele tem muitos minerais e vitaminas, como, por exemplo, o ácido fólico, a riboflavina, várias vitaminas do complexo B, minerais como selênio, também tem a colina, que é outra vitamina importantíssima, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, B12,
Tem muitos outros minerais, como ferro, fósforo, cálcio, magnésio, sódio, potássio, enfim. O ovo é um alimento riquíssimo. Então, a gente não pode pensar, eu tenho colesterol, não posso comer ovo. Não é assim. Existe sim um limite. Claro, você não vai comer mais do que 4 ovos por dia. Mas você deve comer ovo, deve incluir na sua alimentação, ok? Então, não adianta a gente só diminuir o ovo e não cortar as outras fontes de gordura, que são principalmente as saturadas, que é, por exemplo, creme de leite, manteiga, né? Ou os leite, derivados de leite, como os queijos mais gordos. Então, é importante também a gente saber que o excesso de carboidratos, principalmente os simples, também aumentam triglicérides e também, consequentemente, vão aumentar, por sua vez, a síntese endógena, aquele colesterol que o nosso próprio corpo produz. E aí vem a segunda causa do aumento do colesterol, né? Então, além da alimentação e dessas fontes alimentares que eu acabei de falar, a gente também tem que prestar atenção por que o nosso corpo está produzindo mais colesterol, por que o fígado, nosso fígado é o principal, é o órgão que metaboliza tudo que a gente come, tudo que a gente consome, e aí ele vai fazer a triagem, né, do que é bom, do que não é, e a gordura é ele que metaboliza também e distribui aí pelo organismo como um todo. Quando a gente tem essa produção de colesterol pelo fígado e quando ela aumenta, aí existe um perigo. Porque justamente esta gordura, este colesterol produzido pelo fígado, que favorece o aparecimento da aterosclerose, que eu já falei para vocês, que é esta gordura, né? É como se fosse. Como é que eu posso explicar, né, para vocês? É como se a gente estivesse favorecendo ali nos nossos vasos sanguíneos a formação de uma placa, como se fosse uma feridinha ali no vaso sanguíneo, que aí essas gordurinhas vão se acumulando e de repente esse vaso ele fica tão obstruído, né, tão entupido, que aí em algum momento ele vai se soltar. Essa placa de gordura vai se soltar e ela vai parar em algum lugar. Se ela parar no coração, é infarto. Se ela parar no cérebro, é acidente vascular cerebral. Ou se for para o pulmão, aí é uma embolia pulmonar, por exemplo, tá? Então é muito perigoso. Então, quando a gente consome, quando a gente é sedentário, né, e não cuida da saúde como um todo, nosso fígado acaba ficando saturado, ele vai ficar sobrecarregado, né? E aí é que também surge, como por exemplo, a gordura no fígado, a esteatose hepática, é tudo o excesso de gordura saturada, o excesso de carboidratos, principalmente os carboidratos simples. Então, quando há um desequilíbrio na alimentação de modo geral, nós estamos favorecendo ao aparecimento deste fenômeno que é o colesterol alto ou a hipercolesterolemia. Então, vamos direto para o tratamento, para todo mundo saber o que a gente tem que fazer, ok? Então, primeiro de tudo, vamos equilibrar a nossa dieta, a nossa alimentação. Esse é o principal passo que nós devemos fazer. Por isso que um profissional nutricionista é tão importante na nossa vida, porque só os nutricionistas vão saber dizer o que realmente é uma alimentação saudável. Então, vamos lá. Uma dieta rica em antioxidantes, fundamental para o tratamento da gordura no fígado ou do colesterol alto, tá? Ou do triglicérides alto. Então, a gente precisa consumir alimentos fonte desses antioxidantes. Também precisa ser uma dieta, uma alimentação muito rica em fibras. Porque as fibras elas vão sequestrar um pouco dessa gordura que está sobrando ali. Então, a fibra ela tem um poder de se grudar na gordura e essa gordura vai sair pelas fezes, ao invés de ser absorvida e cair lá na corrente sanguínea. Então, precisa ter fibras na alimentação em todas as refeições, sem exceção. Precisa também
priorizar alimentos de baixo índice glicêmico e baixa carga glicêmica. Os meus alunos do curso online têm a aula lá na plataforma do curso disponível sobre carboidratos. E lá eu explico detalhadamente o que é índice glicêmico e o que é carga glicêmica. Então, se você ainda não assistiu essa aula, vai lá na plataforma do curso e assista, tá? Então, quais são, né, as principais fontes desses antioxidantes, dessas fibras? Frutas, legumes, verduras, castanhas, cereais integrais, leguminosas, ok? Exercício físico é fundamental para baixar colesterol. Se não se movimentar, se não se mexer, colesterol não vai baixar. Então, precisa ser uma associação da alimentação saudável com o exercício físico. É para se matar de fazer exercício físico? Não, não precisa. Mas você precisa se mexer, que seja 20 minutos de caminhada diária. Mas ficar parado o dia inteiro não vai ter tratamento que dê certo se você não se exercitar, ok? A gente precisa evitar a formação de radicais livres, que são um dos fatores também que ajudam na formação dessa aterosclerose. Então, como que a gente faz isso? Consumindo os antioxidantes, né? Esses salvadores da pátria aí, que vão justamente bloquear a oxidação e, consequentemente, eliminar esses radicais livres, que são... como é que eu posso explicar isso para vocês? Os radicais livres é uma molécula reativa de oxigênio que está ali solta e se está em excesso lá no nosso organismo, ela vai promover a oxidação. E a oxidação, por sua vez, faz a destruição da estrutura desses lipídios e de células de um modo geral. Então, ela é como se ela ajudasse a matar a célula, né? Ela promove o envelhecimento celular. E aí, essa morte celular e essa destruição das células faz com que nós tenhamos aí um fator que vai piorar muito a questão dessa propensão a desenvolver essa aterosclerose, que, por sua vez, pode se tornar uma doença crônica, séria, como doença cardiovascular, ok? Então, a prevenção, né, contra esses radicais livres, qual é? A gente consumir muita vitamina E, muitos carotenoides, que são, né, da família da vitamina A, que estão nos alimentos de cor laranja, abóbora, cenoura. Tudo que for de cor laranja avermelhada é rico em vitamina A, nesses carotenoides. Consumir, se for o caso, uma suplementação de coenzima Q10. E também usar os antioxidantes que são mais regeneradores. Por exemplo, a vitamina C, que está presente principalmente nas frutas, em maior quantidade nas frutas cítricas, tá? Flavonoides, de modo geral, que são antioxidantes, que, por exemplo, tem no chá verde, no chocolate, até no café a gente encontra, né, um pouco disso. O selênio, que é um mineral fantástico, que tem abundância na castanha do Pará. A vitamina B2, enfim, são nutrientes que estão presentes nos alimentos in natura, como eu sempre falo para vocês, que serão muito bem-vindos para o tratamento. Então, alimentos que são aliados ao tratamento do colesterol alto, quais são? Anotem aí. Aveia, principalmente, porque ela tem uma fibra que se chama beta-glucana, que vai ajudar a reduzir o colesterol. Canela, que é uma especiaria fantástica, porque ela é anti-inflamatória e antioxidante. Peixes ricos em ômega 3 ou suplementação com ômega 3 também é muito bem-vinda, porque é um ácido graxo essencial. Então, consumir 2 porções de peixe na semana, por exemplo, é fundamental. E, consequentemente, diminuir o consumo de carnes vermelhas, carnes mais gordurosas, tá?
A suplementação, então, como eu falei, né, do ômega 3 é interessante, porque tem um efeito anti-inflamatório, tem um efeito antiarrítmico para quem já tem algum problema do coração, reduz o triglicerídeos, né? Diminui a pressão arterial, então aí a gente já está falando para as pessoas que têm pressão alta também, e melhora a função endotelial, ou seja, a função dos vasos sanguíneos. Então, nosso vaso ele também tem a capacidade de se contrair e se relaxar. Então, aí a gente já começa também a dar orientações para as pessoas que têm pressão alta. Então, quando a pessoa tem pressão alta, quanto mais dilatado for o vaso, quanto mais relaxado, melhor. Porque daí o sangue vai correr com mais facilidade e não vai aumentar a pressão sanguínea, tá? Então, o ômega 3 é muito interessante. Agora, ele não é milagre, tá, gente? Não é, tô tomando ômega 3, pronto, resolvi meu problema. Não, a dieta, a alimentação é que é a base do tratamento, ok? Então, abacate é outro alimento fundamental que a gente precisa incluir na alimentação regularmente. Então, ele é rico em fitoesteróis, que são fibras também que ajudam, né, na diminuição do colesterol. Também tem a glutationa no abacate, que é um antioxidante poderosíssimo, que combate os tais dos radicais livres que eu falei, e o estresse oxidativo, consequentemente, né? Então, ele vai rejuvenescer as nossas células, melhorando, inclusive, a função intestinal, reduzindo o LDL, que é o colesterol, entre aspas, do mal, porque a gente viu que também ele tem função no organismo, mas não quando está em excesso, ok? O abacate também vai aumentar o HDL, que é o colesterol do bem, entre aspas, também, porque se ele está muito alto, também não é legal. É sempre importante a gente ter o equilíbrio, tá bom? Enfim, além de ter vários outros minerais e vitaminas, e vitamina E, por exemplo, que também é um antioxidante maravilhoso. Azeite é fundamental na alimentação também, porque o azeite tem compostos fenólicos, que são antioxidantes, né? Que tem essa função anti-aterogênica, ou seja, que vai ajudar a impedir essa formação desses ateromas, né? Da aterosclerose, que é essa placa que eu falei já várias vezes aqui hoje nessa aula. Também o azeite e esses compostos fenólicos têm uma ação antitumoral, então anti-câncer, né? E anti-agregação plaquetária. Por quê? Quando a gente forma esse ateroma, ou quando a gente tem a aterosclerose, nada mais é do que uma junção, um agregado de gordura, plaqueta, várias células juntas, tá? Por isso que forma essa placa, entope o vaso sanguíneo. Então, o azeite também vai ajudar a tirar essa agregação de plaquetas, tá? Enfim, além de muitos outros benefícios de reduzir também o LDL e alergias. Então, azeite, gente, para tudo. Ah, mas eu não posso refogar com azeite. Pode refogar com azeite, justamente porque ele tem compostos fenólicos, ele impede a oxidação desse óleo. É para fazer fritura no azeite? Não, não é para fazer fritura com nada, tá? Quem tá com colesterol alto não vai comer nada frito, ok? Tudo grelhado, assado, cozido, frito, não vai dar, porque é muito óleo num alimento só, numa refeição só. Combinado? E aí precisamos incluir também gergelim ou tahine, que é a pasta de gergelim, que tem muitas lignanas, tem muita vitamina E, que é antioxidante, tem muitos compostos fenólicos, além de muitos minerais. Então, o gergelim ou tahine tem que entrar na alimentação também. Ervas e especiarias em abundância, usar de preferência em todas as refeições. Sejam ervas como alecrim, sálvia, louro, ou manjericão, coentro, salsinha, cebolinha, ou especiarias, né, como o gengibre, a cúrcuma, pimenta, o cominho, o cardamomo. Todas essas especiarias e ervas, elas têm muitos compostos
bioativos também, muitos minerais, vitaminas concentradas nelas. Então, é como se fosse realmente ali um remédio, né, diário que você vai colocar na sua alimentação, além de dar muito sabor, um perfume, né, um aroma para a comida que faz toda a diferença. Bom, linhaça também tem que entrar na alimentação, tá? Porque a linhaça, ela forma uma goma, um gel, que são essas mucilagens que também por conter muitas lignanas, que são essas fibras, elas vão ajudar a sequestrar esse colesterol, a reduzir a absorção do colesterol. Também é rica em vitamina E, que é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, que é solúvel em gordura, mas que é antioxidante, que é do bem, que é gordura insaturada, que é aquela anti-inflamatória. Tem ômega 3, tem ômega 6, enfim, linhaça é tudo de bom. Chá de hibisco e chá verde também, regularmente, é muito interessante para quem quer diminuir colesterol. Aí entram algumas frutas específicas, né? Como eu já falei para vocês, a importância das vitaminas. Então, abacaxi, frutas cítricas, frutas vermelhas, tudo que é vermelho, pode ser açaí, pode ser ameixa, morango, acerola, tudo que é vermelho é muito bem-vindo. As fibras solúveis, então, também é muito importante para a gente diminuir colesterol. Alguns exemplos, né? A alcachofra, a gente tem no abacate também algumas fibras solúveis. Na aveia também tem um pouco de fibra solúvel. A biomassa de banana verde é fantástica para a redução de colesterol, tá? E principalmente controlar a desbiose, que é o desequilíbrio das bactérias do intestino, né? Então, o intestino também está totalmente relacionado ao colesterol alto, ok? Bom, vamos lá então para as orientações para quem tem pressão alta, para a gente já ir finalizando aqui a nossa aula de introdução à nossa sessão de atendimento aos alunos. Quem tem hipertensão arterial ou pressão alta, infelizmente é uma doença que uma vez ela diagnosticada, instalada, ela não tem cura. Porém, a gente pode melhorar muito a vida desse paciente, a qualidade de vida do paciente, pode sim até reduzir medicação. E isso como? Tendo um estilo de vida saudável, gente. Então, é muito importante também não ser sedentário, praticar atividade física. E não precisa ser uma atividade física extenuante, virar atleta, nada disso. É simplesmente se mexer. O ser humano não foi feito para ficar parado. A gente precisa se movimentar, tá bom? Então, se possível, atividades mais aeróbicas, então uma caminhada um pouco mais acelerada, ou uma bicicleta, uma esteira, enfim, o que for possível, tá bom? Nadar, aí uma hidroginástica, aí cada um vê o que consegue, quais são as possibilidades, tá bom? Porque quando a gente pratica atividade física, a gente libera uma substância que se chama o óxido nítrico, que é uma substância vasodilatadora, que eu já expliquei aqui hoje, que é importante o vaso não estar contraído, ele precisa estar dilatado para o sangue poder correr mais facilmente, tá? Então, olha a importância do exercício físico para a hipertensão arterial. Aí, claro, né, adotar também uma dieta saudável, existe até uma dieta específica para quem tem pressão alta, que recebe um nome, que é uma sigla em inglês, que é DASH, D de dado, A de amor, S de sapo, H de hipertensão, que é justamente uma sigla que significa, traduzindo do inglês para o português, dieta para combater a hipertensão, tá? Então, como é que é essa dieta, né? O que as pessoas que têm pressão alta precisam comer? Alimentos que sejam muito ricos em potássio, cálcio e magnésio, que são minerais que justamente regulam essa contração dos vasos sanguíneos e também do coração.
tá? Então, uma dieta com perfil mediterrâneo, por exemplo, e aí as minhas alunas de Portugal estão muito bem servidas, né? Que já estão ali no Mediterrâneo. Mas o que é uma dieta mediterrânea? Basicamente é uma dieta que tem pouca carne vermelha, tem mais frutos do mar e mais peixes em abundância, comem muitos cereais integrais, muitas oleaginosas, né? Muitas castanhas, nozes, muitas frutas, muitos vegetais de modo geral, então legumes, verduras, né? Saladas, muito azeite de oliva. Né? Então, aqui já está batendo com aquela informação que eu acabei de dar aqui na aula. E justamente é essa dieta que vai ajudar a reduzir a pressão sanguínea naturalmente. Então, alimentos ricos em potássio, quais seriam eles? Anotem aí para vocês incluírem na alimentação diária de vocês, tá? Beterraba, e mais especificamente a folha da beterraba, se possível, se encontrar, coloca lá no suco verde, usa a folha da beterraba na salada, muito bem-vinda. Ameixa, pode ser ameixa fresca ou ameixa seca, né, a desidratada, os frutos do mar, amêndoas, sementes, semente de abóbora, principalmente, é muito rica em potássio, uva passa, abacate, ó, o abacate aí de novo, melão também é muito rico em potássio, água de coco natural, por favor, porque água de coco de caixinha, infelizmente, tem conservante. Sardinha, além de ter muito potássio, também tem muito ômega 3, então a sardinha na alimentação é muito bem-vinda. Levedo de cerveja, esses dias na aula da cozinha com a Nutri, eu ensinei a fazer uma levedonese, né? Uma maionese de levedo de cerveja, que para quem é meu aluno tem a receita disponível lá no e-book de ceias de final de ano, que está disponível lá na plataforma do curso para vocês. Então, levedo de cerveja, banana, todos esses alimentos são ricos em potássio, que ajudam a neutralizar os efeitos do sódio. O sódio, por sua vez, gente, é um mineral que precisa ser regulado na alimentação de quem tem hipertensão. Então, a gente precisa reduzir o sal. Como que a gente faz isso? Aumentando as ervas, aumentando as especiarias, para dar mais sabor para aquele alimento, tá? Alimentos ricos em magnésio, quais são? Que também precisa entrar na dieta de quem tem pressão alta. E daí, de qualquer pessoa, tá? Porque magnésio é fantástico para a saúde como um todo. Sementes de gergelim, ou tahine, que é a pasta das sementes de gergelim, a semente de abóbora aí de novo, a linhaça, novamente, eu tô falando da linhaça, amêndoas de novo, castanha do Pará, as leguminosas, que são os feijões, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, cereais integrais, como, por exemplo, arroz integral, aveia, quinoa, amaranto, cevada em grão, cevadinha em grão, trigo em grão, enfim, todos os cereais integrais, espinafre e também qualquer outra folha verde escura, qualquer outro folhoso verde escuro, também é muito rico em magnésio, como, por exemplo, a couve, tá? Abacate também tem bastante magnésio, banana também e chocolate, desde que seja amargo, acima de 70%. Então, pessoal, esses alimentos têm que entrar na alimentação de vocês. Olha quantos alimentos eu falei aqui, né? Então, é importante quem tem pressão alta ter uma dieta saudável, fazer exercício físico e também, associado a isso, diminuir o estresse, tá? Porque pessoas que não dormem bem, que têm insônia, que são estressadas, que estão o tempo todo preocupadas, né, ansiosas, isso vai também aumentar, favorecer o aumento da pressão arterial. Então, precisa aliviar o estresse do dia a dia. Uma das formas é fazendo um exercício físico, recebendo um vento na cara, fazendo uma meditação, uma yoga, fazendo um hobby, algo que seja prazeroso para você, que te faça esquecer aí dos problemas.
A cozinha terapia que eu falo tanto, que é justamente você ir para a cozinha e cuidar da tua saúde ao mesmo tempo que você está fazendo uma terapia ali, porque a cozinha é um momento que você esquece, né, dos problemas externos e foca ali em você, na tua saúde, no teu cuidado. Então, é importante também atenuar esse estresse e diminuir o sal, até 5 gramas de sal por dia no máximo, que é o equivalente a uma colherzinha de chá, tá? O brasileiro, ele come o dobro de sal por dia, tá? É por isso que 30% da população tem pressão alta. E muitas pessoas são assintomáticas, então elas têm a pressão alta, mas elas não sabem. Esse é o mais perigoso de tudo. Por isso que é importante também fazer acompanhamento médico, sempre controlar, ok? Então, o sal, né? Para a gente diminuir o sal, já falei. Colocar ervas, colocar as especiarias, usar o sal marinho de preferência. Se tiver uma pressão alta já instalada há muitos anos e muito forte, usar o sal light, mas usando o sal marinho, que é rico também em outros minerais, né? Como o magnésio, o fósforo, outros minerais, ele também vai ser melhor do que o sal refinado. O sal refinado jamais. E condimentos como, por exemplo, o shoyu, né, o molho de soja, ou temperos prontos, aqueles que vêm de saquinho, em pó ou em tabletinho, jamais. Isso fora de cogitação. Quem é meu aluno tem lá o tempero verde vitaminado, que é perfeito para quem tem pressão alta, porque vai dá muito mais sabor e vai, né, deixar a comida muito mais aromática sem precisar adicionar tanto sal, tá bom? Então, essa foi a aula introdutória da sessão de atendimento online aos meus alunos do curso online Personal Diet Chef. Agora eu vou passar os atendimentos individualizados e já tem mais. Beijos!